Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre os livros novos, os últimos lançamentos aí que chegaram aqui na minha estante. Alguns avisos importantes, tem muita coisa aqui. Vocês já devem estar vendo que o vídeo deve ter ficado bem grande, eu ainda não sei disso, mas enfim. Alguns avisos então. A gente tem livros aqui de abril, maio, junho e acho que alguma coisa já chegou no comecinho de julho. Então isso justifica um pouco. Segundo, eu recebo muita coisa das editoras e, aliás, muito obrigada, editoras. Mas isso também justifica um pouco, eu não conseguiria comprar toda essa quantidade de livros. E, enfim, a expectativa é que esse vídeo seja um passeio na livraria pra vocês, sabe? Quando a gente entra na livraria, fica aquela tarde gostosa, folheando um monte de coisa, conhecendo um monte de coisa. E agora a gente não tá podendo fazer isso, então tomara que esse vídeo cumpra um pouquinho desse papel pra vocês de apresentar essas novidades. E é isso então. Me avisem também nos comentários o que disso aqui vocês já leram, o que disso vocês gostariam que eu lesse antes e falasse antes aqui no canal. E eu vou tentar então fazer isso também. Eu queria começar então com um pacotinho muito especial que chegou aqui em casa de uma editora nova. Adoro quando isso acontece, adoro editoras novas. E, enfim, vamos dar boas-vindas então a Fósforo. A Fósforo é uma espécie de herdeira da Três Estrelas. Três Estrelas era uma editora ligada à Folha de São Paulo. A Três Estrelas foi encerrada. E a Fósforo tem parte da equipe correspondente a Três Estrelas. E eles também herdaram, então, boa parte do catálogo da Três Estrelas e vão continuar com essas publicações. Eu vou deixar ali embaixo, caso alguém tenha interesse em ler mais, uma matéria do Plural, falando um pouco sobre a editora, uma entrevista com as pessoas envolvidas, e dá para saber um pouquinho mais da criação dessa editora. As três pessoas, então, sócias da equipe da editora são a Rita Matar, a Fernanda Diamant e um advogado que é o Luiz Francisco Carvalho Filho, tô colando os nomes. E, enfim, parece que eles vão ter um catálogo maravilhoso, tô empolgadíssima para saber os próximos lançamentos deles. E queria apresentar então os 4 primeiros. O que eu fiquei mais empolgada quando eu vi é O Lugar, da Annie Ernaux. A Annie Ernaux é uma autora que eu gosto muito, eu gostei muito do Os Anos, livro dela publicado pela Três Estrelas aqui no Brasil, que inclusive a editora Fósforo vai relançar, então caso alguém estivesse procurando, logo logo tem uma edição nova dele. Esse aqui também é traduzido pela Marília Garcia e é um livro bem curtinho. A Annie Ernaux, então, é uma escritora francesa, ela nasceu em 1940 e ela tem uma proposta bem interessante na obra dela, na obra literária dela, que é tentar abordar as mudanças sociais, tentar falar sobre essas questões sociais de uma maneira literária. Eu vou dizer que eu gosto mais dos Anos, Os Anos me pegou mais de jeito, mas esse aqui é uma obra maravilhosa também, esse aqui eu já li inclusive, sobre uma filha que escreve sobre o pai e muito dessa diferença geracional, de gênero, de classe entre os dois, e como essas mudanças que aconteceram entre essas duas gerações, primeiro mostrar essas diferenças, né, a mudança social que acontece ali no meio, e como isso afeta essas relações pessoais. A gente vai falar mais sobre ele, então não vou me alongar muito aqui, mas é um livro bem interessante e eu fiquei muito feliz deles continuarem trazendo a Annie Ernaux para o Brasil. Um outro livro que eu tô com bastante vontade de começar a ler logo é o Psiconautas, do Marcelo Leite. Marcelo Leite é um jornalista brasileiro e aqui ele vai falar um pouco sobre a pesquisa, principalmente me parece a pesquisa nacional relacionada ao uso de drogas, principalmente como remédio, né, como meio de recuperação e outros usos medicinais possíveis também. O que eu acho fascinante, né, é impressionante como a gente cria um tabu social com certas substâncias e não consegue ir além disso e tal, então parece um livro muito bom e tô bem interessada em pegar ele pra ler logo. Bom, eles também lançaram um livro importantíssimo, que é O Cometa, do Dubois,
Esse aqui é um escritor bem importante para o pensamento negro dos Estados Unidos. Ele é um criminólogo também, se não me engano. E o Cometa foi um conto que teve um impacto bastante forte. Além do Cometa, a gente tem um outro texto de apoio, que é O Fim da Supremacia Branca, de Saidiya Hartman, que vai falar um pouco sobre o impacto dessa obra e tudo mais. Livro pequenininho, mas desses que tem tudo para ter um impacto fortíssimo. E eles lançaram também, uma coisa que eu achei muito, muito interessante, também intrigada, o 13 de Maio e Outras Histórias do Pós-Abolição, do Astolfo Marques. Outro escritor brasileiro, então, no catálogo deles. E o Raul Astolfo Marques, ele é um escritor de São Luís do Maranhão, nasceu em 1876 e morreu em 1918. Foi escritor, jornalista e tradutor. E aqui ele vai fazer um retrato dessa vida entre o século XIX indo para o século XX, e histórias de pós-abolição, enfim, ótimo autor parece para se recuperar, né? Eu vou mostrar também um pouquinho da edição para vocês, já que é uma editora nova, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a edição. Eu gostei muito do material da capa, ele é um material mais fosco, e eu acho que é o tipo de livro que envelhece bem, sabe? Quando a gente tem capa ou muito brilhante ou muito mate, eu acho que elas não envelhecem também. Esse tipo de material eu acho que fica bonito por mais tempo. Frescura de leitor, espero que não seja loucura demais pra vocês. Eles também têm uma texturinha na capa, que é a logo, né, ou a explosãozinha, que eu achei uma graça. É bem sutil, bem pequenininha, eu vou tentar mostrar pra vocês num detalhe da câmera, porque é bem bonitinho, assim, eu achei um toque bem especial. As folhas internas também são sempre legais, ou coloridas, ou essa aqui tem uma foto. E outra frescurinha dessas que quase ninguém vai perceber, vocês vão me achar louca de ter percebido isso. Mas a costura interna também tem fios coloridos que combinam com o livro. Então acho que também não vai ver aqui, mas eu mostro um detalhe pra vocês. Enfim, essas coisas simples que me deixam feliz. Enfim, fiquei bem empolgada com essa notícia de uma editora nova, Longa Vida Fósforo. Tô acompanhando o catálogo e dei uma olhada no site deles, gente, porque o site é lindo, lindo, lindo. Então vale a pena dar uma olhada e conhecer eles. Continuando, então, eu queria mostrar pra vocês uma caixinha que chegou da editora 34, que eu acho que é uma editora que dispensa apresentações. Eu acho que ela é queridinha de todos nós a essa altura. E, enfim, vieram com vários lançamentos muito, muito interessantes e eu vou mostrar então pra vocês. A gente tem o Crônicas de Petersburgo, do Dostoiévski, com tradução da Fátima Bianchi. A 34 conseguiu publicar todas as obras ficcionais do Dostoiévski, que é um projeto imenso, né? E muito, muito, muito interessante. Então agora estão continuando e lançaram aí um livro de crônicas. Me parece que ele fala aqui bastante sobre a cidade em si, sobre o movimento, sobre as pessoas, e esse ambiente de Petersburgo. Eu adoro ler livros que têm a relação com cidades e descrição de cidades, etc. Então, tô bem empolgada para ler esse daqui. Inclusive, a Raquel Toledo, que é uma querida que entende muito de literatura russa, escreveu uma resenha desse livro para a Folha de São Paulo, vou deixar o link ali embaixo. Enfim, fiquei mais empolgada ainda para ler esse livro. Outra coisa que eles me mandaram foi o Conversas com Cézanne, do Michel Doran. O Michel Doran é um pesquisador inglês e ele tentou fazer uma recuperação dos últimos anos de vida do Paul Cézanne. Paul Cézanne é um pintor francês, imagino que vocês conheçam, viveu entre 1839 e 1906. E esse livro então vai se focar nos últimos anos de vida do pintor, entre 1894 e 1906. E o que o Doran vai fazer é juntar cartas, artigos de jornal, relatos de conversas, ensaios críticos e biográficos de pessoas que conviveram com ele nesses últimos anos de vida. Então a gente está tentando fazer um retrato dessa pessoa a partir da percepção de outras pessoas, né? Esses lembretes que outras pessoas deixaram. O que é um formato que me encantou muito. Estou bem a fim de ler esse aqui em breve. Já dei uma boa folhada nele e tá alto na minha lista.
Outro super lançamento, principalmente para quem gosta de poesia, é o A Rosa de Ninguém, do Paul Celan, com tradução do Maurício Mendonça Cardoso, que inclusive foi meu professor. E eu fiquei muito feliz de saber desse lançamento, porque o Maurício traduz e fala sobre o Celan faz muito tempo. Então, enfim, foi uma delícia ver esse livro sendo publicado. O Rosa de Ninguém é um livro de 1963, um dos livros mais conhecidos do Celan. E o Celan é um escritor de língua alemã, dos mais importantes da geração pós-guerra e, enfim, super importante. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui um evento que vai acontecer aí agora em julho, agora em julho, sobre os 101 anos de nascimento do Paul Celan. Vão ter várias coisas, então acho que vai ser bem interessante para quem gosta poder acompanhar isso também. Mais literatura de língua alemã na 34. Esse aqui é uma fábula do Patrick Süskind, chama A História do Sr. Sommer, com ilustrações do Semper. O Patrick Süskind, caso vocês não tenham associado, é o cara que escreveu Perfume, né, que é um livro super conhecido, um filme super conhecido também. O Süskind não tem uma obra muito extensa e nessa fábula a gente vai acompanhar o Sr. Sommer, que parece ser essa figura, um velho esquisitão que fica andando por aí sem rumo e, enfim, ambientado na Alemanha dos anos seguintes, depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem um narrador um narrador jovem que parece ter ali alguma relação com esse Sr. Sommer. Achei linda essa edição, ela é capa dura, aqui tá a folha de guarda dela e tem as ilustrações coloridas, achei lindo, lindo, lindo. E, enfim, também é um que tá no topo da minha lista aqui. Bom, um outro super projeto que a 34 está começando agora é a publicação das obras do François Rabelais, que é um escritor super importante, medieval, importante para a literatura medieval, um escritor francês. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1553. Então esse aqui é o primeiro de 3 volumes com as obras completas, com organização, tradução e apresentação e notas do Guilherme Gontijo Flores, que curiosamente também foi meu professor. E, enfim, a literatura da Idade Média não é o meu forte, mas parece bem interessante. É um escritor que puxava muitas referências da antiguidade e que aparentemente fez umas loucuras em termos narrativos, enfim. Tô curiosa para conhecer, a edição também tá muito bonita, várias ilustrações e bem naquele estilinho de livro antigo, assim. Parece ótimo. E, por último, ainda da 34, eles me mandaram As Margens da Ficção, do Jacques Rancière. Jacques Rancière é um filósofo recente, bastante importante. Ele nasceu em Argel, em 1940, e tem uma obra bastante extensa e tem sido muito importante em debates recentes. E aqui vai passar um pouco As Margens da Ficção, acho que o nome é bastante autoexplicativo, mas a gente usa muito a ideia de narrativa como maneira de explicar o mundo, e aqui ele vai acompanhar justamente essas coisas, né? Ele vai falar sobre muitos autores e, enfim. Aqui a ficção pode anular-se, mas também realizar aquilo que na contemporaneidade talvez seja a mais profunda razão de ser da literatura. Inventar novas formas de coexistência num mundo sensível comum fora do tempo da destruição. Parece bastante interessante e também é um dos que está no topo da minha lista de leituras. Bom, indo então para o Grupo Autêntica, recebi 2 livros deles. Eles me mandaram o último volume dessa trilogia, Odisseia de Rakan, do Fabien Tolmé, e esse se chama 3, da Macedônia à França. Então essa é uma trilogia de quadrinhos, aliás, adoro as ilustrações, que vão narrar um pouco sobre da vida de refugiados, acompanhando a história do Rakan e como ele saiu da Síria até chegar na França. E
Me parece bem interessante. O Fabian Tomé fez um trabalho de pesquisa bastante grande para montar essa história. Não é uma história fictícia, né? Existe ali uma questão de jornalismo. Ele realmente entrevistou o Hakan e está contando a história de alguém. E, enfim, eu acho que dá uma cara, dá uma história pessoal para essa história absurda que a gente acompanhou na mídia e tal. Então eu acho que é uma obra bem importante pra gente entender o dia de hoje. E agora que a trilogia tá completa, pretendo ler em breve também. E eles ainda me mandaram do selo Vestígio o Autobiografia de um Escravo, do Frederick Douglass, com a apresentação do Silvio Almeida. O Frederick Douglass é norte-americano e também vai numa pegada de dar um nome, dar uma história individual para esse acontecimento grande, porque aqui a gente vai ter uma história de escravidão e também uma história importante para a gente entender muita coisa que anda acontecendo hoje. Bom, então, para um lançamento da Instante, eles me mandaram Nascimento e Morte da Dona de Casa, da Paola Mazino. Eu tô muito fã das edições da Instante. Olha que graça que ficou essa edição, gente. E eu tô muito intrigada. Nunca tinha ouvido falar sobre essa escritora. A Paola Mazino é italiana. Ela nasceu em 1908, faleceu em 1989. Nesse livro ela vai fazer uma crítica bastante grande, principalmente à visão de feminilidade criada pelo fascismo, uma feminilidade muito tradicional, muito fechada, muito rígida, muito tóxica. E, enfim, parece ser fascinante. Eu dei uma folhada e parece que ela brinca um pouco na parte dos diálogos, assim, só de bater o olho. E também é um livro que está no topo das minhas leituras. Bom, esse último mês eu também recebi 2 livros da editora Mundaréu. Um deles eu já tô lendo, é o Querido Diego, Sua Keller. A escritora é a Helena Poniatowska. Ele foi traduzido pela Nilce Tranjan e o Ercílio Tranjan. Parece bem interessante, tô bem no comecinho ainda, tô na página 21. Mas o Diego Rivera, o pintor mexicano, foi casado com uma artista chamada Angelina Beloff. E eles casaram em 1911 e em 1921 ele voltou para o México e deixou ela lá. E eles basicamente nunca mais se viram e o relacionamento acabou. Enfim, o Diego Rivera casou de novo e tal. E ficou uma carta, existe uma carta dela para o Diego. E a partir dessa carta, a Helena Poniatowska resolveu criar mais cartas e fazer um romance epistolar. Então aqui há um fundinho de verdade, há um cenário verdadeiro, mas há também um trabalho ficcional de construir tudo isso. E essa Paris, né, de pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, vai ser bastante palco daqui. Tá bem interessante, eu realmente não sabia dessa história, fiquei muito intrigada e tô gostando. Por enquanto é um livro pequenininho também, e eu vou escrever sobre ele pro rascunho, então quando sair eu aviso vocês. Outra coisa então que eles me mandaram junto, e esse parece muito interessante, O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana. Deixa eu olhar aqui, deve estar muito errado. A Tatiana, vou deixar assim, nasceu em 1978. Escritora e jornalista, moldava de expressão romena. Então a Moldávia, né, é um país que recentemente foi criado, separado da Romênia. Então ela é moldava, mas fala romeno. E mãe e filho, adolescente, passam um verão no litoral francês. Filho passa um verão com a mãe, que ele odeia, e que ignora luminosamente seu desprezo. Péssima mãe e filho terrível passam um verão na França. Ele negociou sua ida e permanência lá. Ela sabe que não poderia perder aquela oportunidade. Mãe e filho passam o verão de suas vidas juntos em uma cidadezinha no litoral na França. Tchubeliak foge de estereótipos ao narrar com sobriedade e aguda sensibilidade a beleza, mesmo aquela cercada de fealdade, o difícil entendimento entre duas pessoas rejeitadas e desiludidas, uma relação marcada por um ódio tão profundo como só aqueles oriundos do amor e da necessidade costumam ser.
parece fascinante e tô bem intrigada com esse aqui. Bom, outra editora que me mandou algumas coisas nesses últimos tempos foi a Arquipélago. A Arquipélago é uma editora gaúcha e tem um catálogo muito interessante. Caso vocês não conheçam, acho que vale a pena dar uma olhada no site deles também. E eles me mandaram algumas coisas que eu tô com bastante vontade de ler. O primeiro deles foi o É Hora de Agir, da Carola Rackete, com a apresentação da Eliana Brum. A tradução é do Augusto Paim. A história aqui, que parece muito interessante, é que a Carola, então, que está aqui na capa, nasceu em 1888 na Alemanha. Estudou ciências náuticas e gestão ambiental. Se juntou ao Greenpeace e desde 2016 trabalha em seu tempo livre em navios e aeronaves de salvamento marítimo civil na região central do mar Mediterrâneo. E ela teve um papel muito importante na crise dos refugiados e em ajudar essas pessoas a conseguirem o refúgio delas, né, nessa história terrível que a gente viu nos últimos tempos. E parece ser um livro bem inspirador, talvez do jeito que a gente esteja precisando nesses tempos de hoje. Outro livro que eles me mandaram, que eu também estou bastante interessada em ler, é O Último Processo de Kafka, Disputa por um Legado Literário, do Benjamin Balint. É uma treta o espólio do Kafka. O Kafka não deixou descendentes e existe uma briga bastante grande sobre quem é dono dos escritos de Kafka e quem, enfim, né, quem cuida disso. E então é um livro sobre isso, o que eu acho muito interessante mesmo, assim. Inclusive, quem se interessa por esse tema, a Nicole Krauss, uma escritora americana que eu gosto bastante, tem um livro chamado Floresta Escura, em que ela brinca um pouco com esses escritos do Kafka, isso faz parte ali da narrativa dela. Mas enfim, esse aqui é um livro então de não ficção que vai de fato explicar e acompanhar essa questão de direitos autorais do Kafka, parece fascinante. Eles me mandaram um livro de um escritor que eu não conhecia, que é o Ambrose Bierce. Esse aqui é o A Estrada Enluarada e Outras Histórias, tradução e organização do Rodrigo Broiner. Depois eu dei um Google para descobrir mais e descobri que a gente também tem um livro dele publicado no Brasil chamado Dicionário do Diabo, publicado pela Carambaia com tradução do Rogério Galindo. E esse aqui é um livro de contos, então, do autor. Parece que ele era um satirista, pelo que eu li na internet, foi jornalista também. E esse aqui então é um livro de contos dele. Acho que eu vou dar uma tentada, eu não conheço mesmo o escritor, então vamos ver qual é que é dele. Sempre legal descobrir escritores novos, né? E eles me mandaram também 2 livros de escritores brasileiros. Um deles é O Espalhador de Passarinhos, do Humberto Werneck. Não sei se preciso apresentar o Werneck para alguém, ele tem um currículo imenso, gente. É só dar um Google nele que a gente vai ver que ele está envolvido em várias iniciativas importantíssimas da área de literatura. E, enfim, ele é um escritor de BH. E esse aqui é um dos primeiros livros dele, um livro de uma coletânea de crônicas. E, enfim, é uma edição nova. Existem alterações aqui da última edição para essa. Enfim, não sei muito especificamente sobre o livro. E eles mandaram também Na Barriga do Lobo, do Luiz Henrique Pelanda, que é um jornalista aqui de Curitiba. E também, então, é uma coletânea de crônicas escritas de 2015 a 2020. Eu não leio crônicas com tanta frequência, e se vocês estão ouvindo barulhos é porque esse condomínio está em obras eternamente. Eu acho que nunca mais vai terminar essas obras. Eu estou presa numa obra do Kafka ou do Borges, em que as obras nunca param de acontecer ao redor de mim. Bom, continuando esse vídeo imenso, eu acho que a gente não tá nem na metade. Vou para uma pilha imensa dos lançamentos da Todavia. Então aqui, como eu comentei, né, a gente tem lançamentos de alguns meses. E, enfim, muita coisa interessante. O primeiro que tá aqui em cima da pilha, não tá em nenhuma ordem muito específica, porque eles ficaram todos bagunçados aqui em casa, é o Afropessimismo, do Frank B. Wilderson III. A tradução do Rogério Galindo e da Rosiane Correia de Freitas. Já falei do Rogério Galindo nesse vídeo, né?
são fundadores de um jornal chamado Plural, que eu recomendo vocês darem uma olhadinha. Mistura de filosofia afiada com memórias cheias de lirismo, este livro é uma reflexão sem paralelo sobre a negritude no acalorado debate recente. Radical na concepção e preciso no diagnóstico, situa Wilderson como um pensador paradigmático e herdeiro da melhor tradição dos estudos afro-americanos. Afropessimismo emana sabedoria e ilumina com dolorosa clareza o mundo fraturado que habitamos. Parece interessantíssimo e muito importante. O Wilderson é professor de estudos afro-americanos na Universidade da Califórnia e, enfim, bem curiosa para ler sobre isso. Recebi também o novo livro do Itamar Vieira Júnior, o Doramar, o Odisseia, um livro de contos. Não, eu ainda não li o Torturado, mas vou chegar lá e, enfim, achei legal já ele lançar outro livro. Eles me mandaram também a biografia do Euclides da Cunha e, pelo que eu li, parece ser uma biografia muito interessante que vai abordar. Parece uma biografia bastante interessante que vai abordar vários aspectos até um pouco polêmicos. Ai, gente, sério. Até um pouco polêmicos da vida do escritor. Quem assina a biografia é o Luiz Cláudio Villafane Santos. Euclides da Cunha não é um escritor que eu conheço muito bem, mas é desses que com certeza está na minha lista para descobrir, e eu acho que quando eu chegar lá, eu com certeza vou querer ler a biografia também. Tem um caderno de ilustrações aqui no meio, enfim, achei um trabalho bem interessante. Eu acho sempre legal a gente ter biografias de pessoas brasileiras, né? Bom, eles me mandaram também o último volume dos diários do Emílio Renzi e do Ricardo Piglia, Um Dia na Vida. E pelo que eu me lembre, é uma coisa meio diário do próprio Piglia, né? É uma coisa meio alter ego, né? Ou algo do tipo. Não tenho os outros, não li os outros, e Ricardo Piglia é também um desses escritores, ainda por ser conhecido, na minha estante. Então me digam lá, pessoal que já leu, o que vocês acharam quando eu mostrei no Instagram. Várias pessoas elogiaram bastante. Aliás, pessoal, nessa época que eu não tenho conseguido estar tão presente aqui no canal, eu tenho postado de vez em quando no Instagram, também não é o tempo todo, também tenho uma paciência meio curta para o Instagram, mas se quiserem dar uma olhada e me dar um oi por lá, eu vou ficar bem feliz. Bom, um livro que também está no topo da minha pilha de leituras, como vocês estão vendo, são vários, é O Homem que Viu Tudo, da Débora Levy. Débora Levy é essa escritora que tá me rondando. Eu acho que eu li 2 livros dela já. E é bem curioso, porque a obra dela tá saindo sempre por editoras diferentes. Ela nasceu em Johannesburgo em 59 e a família dela foi para a Inglaterra no início dos anos 60. É dramaturga, poeta, ensaísta e romancista. Eu já li o Nadando de Volta para Casa. E eu li um dela que saiu pela Autêntica, eu não tô lembrando o nome agora, mas eu vou tentar deixar a capa aqui. E esse livro parece ser bem interessante e também fala sobre muitas coisas. Em 1988, o jovem historiador Saul Adler é convidado a viajar para a Alemanha Oriental para realizar sua pesquisa. Em troca, Saul deve escrever um ensaio elogiando a vida na RDA e o regime comunista. Ele ficará hospedado na casa de seu tradutor e pretende dar à irmã dele, fã incondicional dos Beatles, uma foto atravessando a famosa Abbey Road. Enquanto aguarda sua namorada, que irá retratar a cena, Saul é atropelado. Embora sofra apenas ferimentos leves, o acidente mudará o rumo da sua vida. E a partir daí que o livro vai, me interessa bastante essa ideia de abordar esse momento de Guerra Fria, nessa perspectiva. Eu acho que a Alemanha tem uma questão ali diferente de identidade em relação a isso. E, enfim, tá aqui no topo da pilha. Um livro que eu já comecei a ler foi Os Diários do Franz Kafka. Fui até a página 53.
Aliás, que capa linda. Esse aqui foi um dos primeiros livros que a Todavia anunciou quando a Todavia surgiu e enfim, chegou agora com essa capa do Tom Gold. Eu tenho uma outra edição desses diários, uma edição em inglês, muito bonitinha também, que eu comprei em Praga, então eu tenho um carinho imenso por ela. Mas fiquei bem feliz que chegou esse livro aqui. Eu acho que o Kafka é um escritor continua muito importante para os dias de hoje, e a gente ter fortuna crítica para falar sobre ele é sempre bastante importante. E estava divertido até a parte que eu li. Em alguns momentos ele faz essa coisa mais memorialística e descritiva, mas em alguns momentos ele também parece usar o diário como espaço de escrita criativa, de experimentos, de rascunho e tal. Então foi legal também acompanhar essas escritas e reescritas de determinadas coisas, parece bem bom. Outra biografia, eles me mandaram o Lina, do Francesco Perrotta Bosch. A Lina, então, é uma arquiteta, né? Lina Bobardi, é bastante importante para a arquitetura brasileira, que tá aí numa onda de recuperação também, de novo. Eu acho importante que a gente tenha esses movimentos, sempre na esperança de que eles não se apaguem, né? Que essas recuperações permaneçam por mais tempo, e a gente não precisa ficar recuperando tudo o tempo todo. Mas, enfim, aqui eu achei a edição bem bonita. E, enfim, eu acho que ler sobre ela também, ela é um pouco sobre o Brasil. Eu acho que vai ser interessante essa leitura também. Outro livro que eles me mandaram foi As Revoluções da Comida, desculpa, o impacto de nossas escolhas à mesa, do Rafael Tonon. Esse aqui é um livro que eu já comecei, e ele é um pouco diferente do que eu esperava. O Rafael Tonon, ele é um escritor brasileiro, um jornalista brasileiro, e aqui ele vai falar um pouco sobre hábitos de comida, hábitos de alimentação, o impacto disso tudo e iniciativas diferentes e tudo mais. Duas coisas que eu estranhei um pouquinho no começo foi que, primeiro, ele fala muito sobre movimentos e questões internacionais, e eu, por aqui ser um jornalista brasileiro, eu tinha uma expectativa que ele puxasse um pouco o assunto para o Brasil. Um diálogo com questões internacionais é interessante, mas pelo menos os capítulos que eu li, ele fala mais exclusivamente de questões internacionais. E ele também, né, até os capítulos que eu li, estava se baseando muito em leitura de livros e comentário de livros e entrevistas, e não de fontes primárias dele. E isso também é uma coisa que eu estranhei um pouquinho nesse começo. Mas ainda assim ele levantou alguns temas interessantes. O primeiro capítulo fala sobre fast food e começa com os escritores americanos, os presidentes americanos e seus hábitos de comida. Fala sobre a ideia da comida quilômetro zero, né, o consumo local e próximo. E, enfim, tem algumas coisas interessantes aqui, acho que eu devo continuar, mas ele foi um livro que me desempolgou um pouco no começo. Bom, eles também me mandaram esse lançamento de uma escritora brasileira, a Maria Esther Maciel, que chama Pequena Enciclopédia dos Seres Comuns. A Maria nasceu em Patos de Minas, em 1963, é poeta, ensaísta e ficcionista. Não conheço a obra dela ainda, e achei a estrutura desse bonitinha, bem ilustrado, e vai criando esses seres comuns. Enfim, é isso que eu sei, ainda não tive tempo de dar uma leitura mais cuidadosa dele, parece interessante. Barulhos. Eles me mandaram também o Atos Humanos, da Han Kang. A mesma escritora que é a vegetariana, uma escritora da Coreia do Sul, da década de 70. Uma escritora que eu já estava com vontade de conhecer, não lia Vegetariana ainda. E esse romance é inspirado em atrocidades reais ocorridas na Coreia do Sul. Um evento histórico de trágicas consequências é transfigurado em uma ficção extraordinária, poética, violenta e repleta de humanidade. Eu acho que eu vou começar a ler a Kang por aqui e, enfim, se alguém souber alguma coisa, me avisa. Outro escritor brasileiro, então, nos lançamentos da Todavia, o Joca Rainer Sterrum, é um escritor que eu não conheço ainda também.
já tem várias coisas publicadas, né? Ele nasceu em Cuiabá em 68, enfim, tem uma obra relativamente extensa já. E esse livro aqui tem a seguinte premissa: quando soube o que havia acontecido com a filha, o homem fez a ela uma promessa e iria se vingar do responsável por aquela violência. De seu apartamento monitora cada passo do algoz, numa obsessão crescente e febril. Ao descobrir que foi acometido por uma doença terminal, convida a filha para um jantar e anuncia que é hora de dar cabo do sujeito em questão. Ainda com a tigela de cozido nas mãos, o homem vê a filha, horrorizado, desaparecer pelo elevador. Que é uma premissa bastante impactante, né? Bom, pessoal, eu fiz um intervalinho nas gravações. E me parece que a parte pior da obra já passou. Espero que vocês não estejam muito incomodados com o barulho. Infelizmente esse é o horário que eu tenho pra gravar, então se eu não gravar, eu não termino. E enfim, vamos lá então. Espero que dê tudo certo. Terminando a pilha da autonomia, mais 4 livros deles. Eles me mandaram então o Águas do Norte, do Ian McGuire. Esse aqui é um escritor inglês, ele é professor da Universidade de Manchester, e parece ser um livro que dialoga com essa tradição de barcos e baleeiros e por aí vai. A gente acompanha o médico do exército inglês que viveu os horrores da Guerra dos Cipayos na Índia e que, sem rumo, sem perspectivas na vida, se alista na tripulação desse navio. E parte daí, essa aqui é a premissa do livro. Enfim, parece interessante. Outro livro que eles me mandaram é do francês Romain Gary, chama As Pipas. Nunca tinha ouvido falar desse escritor, mas parece que ele é super famoso na França e super conhecido. E parece ser um livro magistral sobre a Segunda Guerra aos olhos de um fazedor de pipas e seu sobrinho de memória prodigiosa. E 2 lançamentos deles que me deixaram bem empolgada. Eles me mandaram também Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo. O Irineu Franco Perpétuo é um tradutor muito frequente do russo. Enfim, a gente tem muita coisa dele circulando, e eu fiquei muito feliz quando ele lançou essa espécie de guia para literatura russa. Literatura russa é uma literatura que eu ainda quero conhecer melhor. Eu gostei muito do que eu já li. Mas ainda é um lugar, uma geografia que tem vários buracos ali na minha leitura, então acho que vai ser bem interessante ler esse daqui, enquanto eu estiver descobrindo esse mundo. E eles mandaram também o Jardim dos Fins e Contini, do Giorgio Bassani, um escritor italiano, com tradução do Maurício Santana Dias. E o Bassani nasceu em 1916 em Bolonha, e a partir de 1938 se envolveu com atividades antifascistas. Foi preso em 1943 e faleceu em 2000. E esse livro parece acompanhar justamente esse período do avanço das ideias nazistas e fascistas. E a gente acompanha isso do Jardim dos Fins e Contini, uma família judia, e vai evoluindo a partir disso, e como as relações sociais vão se alterando conforme essas outras ideias vão avançando. Parece bastante interessante. Um livro que eu fiquei muito feliz de receber nesse período foi o Por Quem os IPs Sofrem, da Denise Mazzocco. A Denise foi minha colega, quando eu estava no mestrado ela estava no doutorado, e a gente sempre se esbarrava na sala de estudos. E fiquei muito feliz dela então lançar esse livro. E fiquei muito emocionada com a capa. IP é uma árvore que existe bastante em Curitiba, principalmente a amarela. A roxa também existe bastante. E tem ainda uma árvore dessas na frente da casa onde eu passei minha infância. E eu lembro muito dessa cena das flores de IP caídas no chão, assim e tal. Então eu achei uma memória linda para ela recuperar nesse livro. O livro dela saiu então pela Cotter, pelo selo Sendas. E, enfim, parece que são contos bastante a ver com essa questão da memória da infância, memória das vivências, memória construída, memória das coisas, e por aí vai. E, enfim, já tô querendo bastante ler, e queria mandar então parabéns para Denise, fiquei bem feliz de receber seu livro. Outra coisa que chegou aqui em casa foi uma edição nova do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, essa edição da Antofágica.
É um livro que eu gosto, já tenho um vídeo pra ele aqui no canal, um vídeo um pouquinho antigo, mas eu acho que é um livro interessante. Por outra parte, pior não passou. É um livro interessante pra gente pensar, inclusive, coisas do Brasil de hoje e o que acontece quando alguém tenta levar a extremo certos pensamentos e etc. Outro livro que chegou aqui em casa, esse da editora Lavrador, foi o Nascida no Brasil, pero hija de Cuba, da Camila Negreiros A. de Souza. Relatos sobre os frutos de uma revolução. Eu vou ler para vocês aqui atrás, parece interessante. Desde que voltei de Cuba, formada em medicina, a pergunta que mais ouço é como é Cuba. Observei muitas especulações e fantasias sobre esse tema e depois de tudo o que vivi e aprendi lá, me sinto no dever ético de expor situações que não são faladas sobre o país. Embora no Brasil exista atualmente certo preconceito com a formação em medicina na ilha, lá os índices de mortalidade materna e infantil e a expectativa de vida são comparáveis aos dos países desenvolvidos. Em um país economicamente desfavorecido que enfrenta tantas adversidades, como isso é possível? Por meio de minhas vivências pessoais, exponho os motivos da minha admiração por Cuba nessa obra que mistura autobiografia com análise técnica e conteúdo acadêmico. Bem meu tipo de coisa. E, enfim, parece interessante, né? Eu acho que a gente não pode ter preconceitos para entender as coisas e criticar quando deve criticar e elogiar quando deve elogiar. E parece uma leitura bastante interessante. Indo então para a pilha da Companhia das Letras, eles me mandaram algumas coisas. Um deles eu já li e inclusive fiz vídeo para ele aqui no canal, que é o A Idiota, da Elif Batuman. É um livro que eu gosto muito, fiquei muito feliz dele finalmente ser publicado aqui no Brasil. Fiz questão de ler de novo e gravar um vídeo só para ele, dedicado e, enfim, dê uma olhada lá caso queiram saber mais. É sim uma intertextualidade com o Idiota de Dostoiévski. É um romance de formação de uma menina que está começando a faculdade, tem a ver com amores adolescentes, jovens, enfim, é um livro que eu gosto bastante. Outras coisas que a companhia me mandou então, eles me mandaram Nada Vai Acontecer Com Você, da Simone Campos, que é uma espécie de romance policial. A Lucinda acorda cedo, vai à análise e em seguida faz aula de Muay Thai, logo antes de correr para o escritório. Sua irmã mais nova, Viviana, é modelo e viajou ao trabalho e Lucinda ficou de passar no apartamento dela para alimentar o gato. E ela recebe uma mensagem perguntando da irmã e, enfim, a irmã some e a Lucinda dá início a uma desesperada busca por pistas. Então, tem uma pegada de romance policial. A Simone Campos nasceu no Rio, é doutora em literatura e já tem outras coisas publicadas também. Eles me mandaram O Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Haruki Murakami. Haruki Murakami é um escritor japonês que fez bastante sucesso, principalmente nos países de língua inglesa. Na Inglaterra ele teve uma recepção bastante grande. Eu conheço bem pouco do Murakami e também desses escritores que eu quero conhecer mais. Filho único de uma família tradicional, Hajime passa sua juventude numa província do Japão. Lá faz amizade com Shimamoto, também filha única e aluna brilhante, com quem compartilha o interesse pela música e pela literatura. Contudo, eles são obrigados a se separar antes de entrarem na vida adulta. E essa aqui é a premissa. Barulhos. Ai, céus. Eles me mandaram também um novo livro do Nabokov, O Ardor. Conheço muito pouco de Nabokov. Este é talvez o romance mais ambicioso de Vladimir Nabokov. Em Ada, o Ardor, ele constrói uma narrativa de fôlego, de escopo monumental em que todos os seus principais temas confluem. A exploração das lembranças inconstantes da infância, a recriação de territórios fabulosos e o amor proibido. Enfim, pessoal que entende de Murakami, pessoal que entende de Nabokov, me diz aí se é um bom lugar para começar. Eles me mandaram também o Debaixo do Vulcão, do Malcolm Lowry. Não conheço nada dele. Ele é um escritor inglês, nasceu em 1909, já faleceu e considerado um dos escritores mais importantes do século XX, não sei de acordo com quem, eu nunca tinha ouvido falar nele, para ser sincero.
Tem a ver com um cônsul britânico que vive no México e ele tem vício com bebidas, enfim, por aí vai. Me avisa se alguém já leu e sabe melhor sobre o que se trata. E, para terminar a pilha da Companhia das Letras, eles me mandaram também o A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Eu já li esse livro, a gente deve falar sobre ele em breve. Achei um livro interessante, é um livro que eu acho que entra em assuntos bem sensíveis da nossa sociedade, analfabetismo, homossexualidade, preconceito, homofobia, esse pensamento mais tradicional e... Enfim, é um livro que eu acho que toca em assuntos importantes, é bem escrito e eu acho que é um livro que merece uma atenção também. Bom, pessoal, a gente fez uma leve mudança de lugar, estamos agora na sala, onde aparentemente o barulho tá um pouco menos pior, mas não inexistente. E vamos lá então, a última pilha das coisas que eu comprei, eu assumo que eu fiquei bem assustada quando eu juntei essa pilha. É bem mais coisa do que eu achei que seria. Em minha defesa, a gente teve a Feira do Livro, que rendeu algumas coisas, teve a promoção da Carambaia, que me faliu, enfim, teve coisas assim. Então vamos lá, vou começar com dois livros que eu já li, inclusive. Primeiro deles, então, Poder do Sim, do David Harry, que saiu pela Temporal, com tradução da Clara Carvalho. Uma peça de teatro maravilhosa. Pessoal que mora em Curitiba, a Arte e Letra tá com várias coisas da Temporal, vale a pena dar uma olhada. O David Harry é um escritor inglês e esse livro vai falar sobre a crise econômica de 2008 e foi muito interessante. Tanto o formato com que ele opta por contar isso em forma de teatro e a dinâmica em que o próprio autor é uma espécie de personagem que está entrevistando, é uma espécie de teatro documental ali. É bem interessante, gostei muito desse livro. Outra peça de teatro é O Deus da Carnificina, da Yasmina Reza. Enfim, gente, eu comentei sobre esse filme, não lembro mais, faz algum tempo que eu gravei algum vídeo e eu falei sobre o filme e alguém tinha me avisado nos comentários que tem a peça de teatro. E eu já tinha ficado enlouquecida porque eu não sabia da peça. E fiquei muito feliz então quando a Inê anunciou que ia publicar. Enfim, é maravilhoso. Tem muito a ver com essas situações em que as pessoas se encontram no mesmo lugar e a situação se desenvolve a partir disso. E a gente tem dois casais e os filhos deles se envolveram ali numa briga e eles estão tentando resolver enfim, qual vai ser a solução desse problema e tal. E a coisa desgringola a partir daí. E é muito legal, gostei muito também. Mais tradicional em termos de escrita e de teatro, enfim, mas é muito interessante como várias das discussões dos debates vão surgindo a partir disso. Outra coisa, então, a ver com teatro que eu comprei foi a Antologia do Teatro Brasileiro, século XIX, comédia, organização do Alexandre Matti e do Pedro Schwartz. E aqui a gente tem obras de alguns escritores, então a gente tem algumas peças, Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis, França Júnior, Arthur Azevedo, Corpo Santo. Não conheço nenhuma das peças, mas tô bem empolgada e achei uma graça essa antologia, fiquei bem feliz com ela. Comprei no site da DBA o Notre Dame, a Alma da França, da Agnes Poirier, com tradução da Ana Guadalupe. Esse aqui eu já li e já comentei aqui no canal, inclusive, então o link vai ficar ali embaixo. É um livro que eu gostei bastante, vai falar sobre uma história cultural da igreja, como que ela foi surgindo, momentos importantes e a simbologia que ela tem para a França. Enfim, tem alguns comentários críticos em relação à escrita, a metodologia ali da autora, mas ele é um livro que vale a pena ser lido, um livro bem interessante também. Na Carambaia, vamos chegar para a pilha da Carambaia. Então tem um livro que eu já estava namorando há mais tempo, que é o Cada Um Morre por Si, do Hans Fallada, é um clássico da literatura de língua alemã. Ele tem outro título comum aqui, que eu acho que é Morrendo Sozinho em Berlim, alguma coisa assim, então é o mesmo livro. Caso alguém tenha ficado um pouco perdido, uma tradução diferente para o mesmo título.
e tô bem empolgada pra chegar nesse daqui. Um que eu já li e eu acho que em breve a gente vai falar sobre ele, que é a saga de Gösta Berling, da Selma Lagerlöf, primeira vencedora do Prêmio Nobel, escritora norueguesa. Achei interessante. Ele não é uma narrativa de Idade Média, mas ele me lembra um pouco narrativas de Idade Média, essas novelas e essas confusõezinhas, assim. Então, pra quem curte esse tipo de literatura, eu acho que é um caminho interessante e a gente conversa mais sobre ele em breve. E comprei 2 livros dessa coleção que eles têm, que eles chamam de Acervo Carambaia, que é uma edição um pouco mais simples que eles fazem quando as edições bonotonas esgotam. E eu gostei muito dessas edições. Elas têm um preço bem mais acessível e eu achei elas bem bonitinhas. E, enfim, inclusive pretendo esperar sair essa edição de outros livros, porque achei ela bem legal. Eu comprei então Os Salões de Paris, do Proust, que eu já tinha vontade de ler faz algum tempo. São crônicas, textos sobre a vida social de Paris. E comprei essa coletânea também do João do Rio, Crônica, Folhetim e Teatro. João do Rio, então, escritor brasileiro, conhecido, controverso. E ele é uma espécie de Flaner. Eu li algumas das crônicas dele na época que eu fiz jornalismo e gostei bastante, e acho que vai ser legal conhecer mais aspectos dele também. Comprei o Mr. Salary, da Sally Rooney. Eu tô passando por um momento Sally Rooney nos últimos tempos. Inclusive vai sair um livro novo dela, já encomendei. E esse livrinho é um conto, é um livrinho minúsculo e curiosamente era mais barato comprar o livro do que o e-book, o que, enfim, eu nunca entendo essas coisas, mas enfim. É um conto interessante, um relacionamento de amizade, de amor, enfim, esses relacionamentos difíceis de categorizar, de descrever, que tem uma moça e um homem mais velho. E, enfim, gostei bastante do jeito que ela foi encaminhando esses personagens. É uma narrativa mais curta, não vai ter a profundidade que ela alcança, eu acho, que nos romances dela, mas eu gostei bastante também. Comprei 2 livros da editora Bestiário, também uma editora pequena, independente, pelo selo Class, e chegaram super rápidos os livros. Eu comprei então Alegro Pastel, do Life Rent, é um livro super contemporâneo alemão. O Life Rent nasceu em 1983. Fiquei bem empolgada de saber que tem literatura desse tipo sendo traduzida e publicada aqui. A tradução é da Raquel Ribas Meneguso e do Michael Kaufman. E tô bastante empolgada para chegar nele em breve, aparentemente sobre relações amorosas em tempos contemporâneos. Relações à distância mediadas por tecnologia e etc. E eu tenho aqui o Polícia da Língua e Poliglautas Jogadores, da Yoko Tawada. Esse aqui é um livro de ensaios dela. Então eu li ano passado o Memórias do Urso Polar. Posso deixar o link, eu fiz um vídeo sobre o livro lá pro canal do Goethe Institute. E, enfim, é uma escritora muito interessante, uma escritora de origem japonesa que se mudou para a Alemanha, escreve em alemão e está sempre nesse campo entre línguas, entre idiomas, entre culturas, e ela vai falar um pouco sobre isso aqui. E essa edição tá lindíssima, porque ela tá cheia dessas páginas ilustradas. Eu achei muito legal, e tô bem empolgada com essa leitura. Também tá no topo das minhas próximas leituras. Comprei também o Childhood, Youth Independency, da Tove Ditlevsen, alguma coisa do tipo, traduzido do dinamarquês para o inglês pela Tina Nunali e Mikael Favala Goldman. Já tinham me indicado as obras dela tem algum tempo, e eu não tinha chegado nelas ainda, porque elas eram muito caras. A gente tinha uma publicação de um volume para cada um dos 3 da trilogia, né? Então quando saiu essa edição, quando eu descobri que tinha essa edição aqui com os 3 juntos, bem mais barato, eu fiquei bem feliz. Então se alguém tava na mesma situação, tá aqui uma dica pra vocês. Adorei a capa e, enfim, é uma
trilogia, eu sei que tem a ver com uma moça de uma classe mais baixa de Copenhague e ela vivendo, enfim, então tem um quê de autobiografia e tal, e parece bem interessante. Eu comprei também O Mérito, da Rachel Cusk, da Todavia, com tradução da Fernanda Abreu. A gente já falou sobre essa trilogia aqui no canal, foi o último vídeo, penúltimo vídeo, não tenho certeza mais, que eu fiz aqui no canal. E, enfim, vale a pena dar uma conhecida, uma escritora com uma proposta diferente, que encontrou ali uma forma diferente de fazer uma espécie de autoficção, recomendo bastante. Outro livro que eu também já li é o Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, saiu pela Ubu, com tradução da Regina Silva. Ele é um escritor italiano, e escritor pesquisador italiano, e ele vai falar, ele pesquisa botânica, pesquisa plantas, e esse livro ele vai fazer então um levantamento de como estudar as plantas e aplicar princípios dali podem nos ajudar no futuro, como que esse ponto de vista pode criar uma revolução pro futuro. Tem muito a ver com o fato das plantas não terem sido muito pesquisadas durante muito tempo, a tecnologia ter avançado e a gente conseguir entender mais coisas hoje, e como essas pesquisas podem nos dar soluções para problemas que a gente está tendo. É um livro interessante. Eu acho que em determinados momentos ele podia explicar melhor. Eu achei determinados trechos um pouco difíceis de acompanhar, mas no geral eu diria que é um livro interessante. Chegou aqui em casa também o As Horas Selvagens, do Breno Torres, que saiu pela Monomito. O Breno Torres acompanha o canal faz muito tempo, e esse aqui é o segundo livro dele. E eu fico muito feliz de acompanhar vários de vocês que estão aqui faz tanto tempo, lançando livros e fazendo coisas assim. E tem uma coisa meio voyeur, me lembrou um pouco o voyeur do Geita Lise. Quanta dor, mágoa, opressão e violência pode se trancafiar por trás da porta de um quarto de motel. Mas também quanto amor, carinho, entendimento e partilha podem transbordar de um espaço tão íntimo como esse. Então ele vai nos conduzir por um corredor de motel e nos convida a espiar dentro de cada um dos quartos para partilhar essas histórias. Parece bem interessante. E bom, entre barulhos de obras e interfones tocando, estou aqui para gravar a última parte do vídeo. Não era para eu gravar esse vídeo hoje, pelo jeito. Enfim, teve um livro que eu comprei no sebo, comprei na estante virtual bem baratinho. É O Último Mundo, do Christoph Hans Meyer. Tradução Reinaldo Guarani, saiu pela Bertrand Brasil em 1993. Esse é um livro que foi recomendado para uma disciplina do doutorado. É um livro que faz uma experiência muito legal de releitura, de interpretação das metamorfoses do Ovídio. A gente tem um cara que chega numa cidade nova e diferente em busca do Ovídio, que foi pra lá exilado, e vai, enfim, a partir daí reencontrar outras coisas. É um livro sobre essa convivência nessa cidadezinha também, e enfim, um livro bem interessante, bem diferente, com muitas camadas, e enfim, pra quem gosta das metamorfoses, eu acho que é um livro que vale a pena dar uma olhadinha. Últimos 3 livros nessa pilha imensa, nesse vídeo imenso. Eu tenho The Book Lover, aqui da Ellie Smith. Esse aqui é um livro não exatamente da Ellie Smith. É um passeio pela biblioteca da Ellie Smith, digamos assim. Ela escolheu aqui ou contos ou trechos de obras mais longas de vários escritores e escritoras que foram importantes para a trajetória dela. Então aqui é uma espécie dela explicitando as referências dela e mostrando isso pra gente. Não é um livro que ela escreveu, ela tem uma apresentação aqui, né? Eu comecei já a ler, tô na página 22 de muitas, então tô bem no comecinho. Mas é gostoso, por enquanto eu gostei muito de todos os textos que ela trouxe, não conhecia muitos deles. E achei a ideia bem interessante. Óbvio que eu acho que é um livro bem mais interessante para quem gosta muito da Ellie Smith, não é um livro para conhecer a escritora nem nada do tipo. Mas gostei da ideia de conhecer novos autores por este caminho, né?
Comprei também um livro de uma escritora que eu já gosto, que é a Anne Carson. Eu gosto muito da tradução / interpretação dela de Antígona, que é o Antigonique. E eu comprei então a versão dela das Bacantes, do Eurípides. E uma edição bem bonitinha, a capa eu gostei bastante. E o último livro que eu comprei vou mostrar pra vocês é um livro sobre as Guerrilla Girls, The Art of Behaving Badly. Eu tive uma pira, saudade de ir em museu, saudade de fazer essas coisas e fiquei dando uma olhada nesses livros mais de arte. Tem vários que ainda estão na minha lista, mas são livros um pouco mais caros. Esse aqui não tá tão caro assim, então foi o primeiro a ser comprado. E é um catálogo, basicamente, né? Um catálogo da obra das Guerrilla Girls. Pra quem não conhece, elas são um grupo de ativistas que vão chamar a atenção para a desigualdade de gênero no mundo da arte. E aqui, então, a gente vai ter várias das iniciativas delas e alguns textos sobre elas também. Então, tá em inglês, não foi publicado aqui, saiu pela editora Chronicle Books. Gosto muito da Chronicle Books, tem algumas coisas deles. E, enfim, parece bem legal. E é isso. Acabou esse vídeo gigantesco. Agradeço quem teve a paciência, o tempo de ficar comigo esse tempo todo. Me avisem o que vocês acharam nos comentários, se tem alguma coisa que deixaram vocês mais empolgados. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tchau, tchau.